Olá pessoal, hoje eu vou resolver um problema de matemática que envolve o sistema de equação e uma situação física. Muitas vezes a gente resolve essas questões em física usando lá o sistema de velocidade, espaço e tempo. Então, aqui, quem for ainda de sexto, sétimo até oitavo ano, esse problema é um pouco avançado em relação a isso, mas já dá para ser resolvido quem está no nono ano em diante, com alguma eficácia, podemos dizer assim. Então aqui, qual é a situação? Vamos em primeira coisa de um problema é entender a situação descrita. Eu já desenhei aqui para você já ir logo imaginando, né, o que acontece. Dois carros partem da cidade A, essa cidade aqui, cidade A, até a cidade B, tá? Tá aqui a cidade B. O que vai acontecer? O primeiro carro parte às 10 horas com velocidade constante de 60 km por hora. O segundo carro sai às 10h10, 10 horas e 10 minutos, com velocidade constante de 80 km por hora. A que horas o segundo carro alcançará? A que horas o segundo carro alcançará o primeiro? Tá? Então, essa questão é uma questão que você vai ter que entender um pouco de vários assuntos para poder utilizar. Tá? Primeira coisa. Existe uma relação de tempo, velocidade e espaço. Né? Vamos chamar aqui de uma distância, e essa distância ela é dada em função de velocidade e tempo. Tá? Se for a distância igual a velocidade vezes o tempo. Se for a velocidade, é a distância vezes o tempo. Se for o tempo, é igual a gente ajusta aqui, tá? Olha. D igual a V vezes T. Se eu quero isolar o V, o T divido dos lados, né, fica D dividido por T. Se eu quero isolar o T, eu divido por V. Então fica D dividido por V. Essa é a mesma equação, só que mostrada de um jeitinho diferente. Mas basicamente você precisa entender o quê? Que velocidade é uma razão entre a distância percorrida pelo tempo que gastou. Tá? A distância percorrida pelo tempo que gastou. Então a situação é: dois carros partem da cidade A para a cidade B pela mesma estrada, cujo trecho A e B mede 120 km. Então, se eu quiser, às vezes isso é importante, às vezes não. Se eu quiser saber a distância aqui, total é 120 km. Tá legal? O primeiro carro parte às 10 horas. Então, esse primeiro carro aqui, ele saiu que horas? 10 horas. Passado algum tempo, ele está lá na frente. Né? Ele sai daqui, ó, saiu às 10 horas. Tá? Passou algum tempo, esse aqui saiu às 10 horas e 10 minutos. Tá legal? 10 horas e 10 minutos. Então, esse é o primeiro carro e esse aqui é o segundo carro. A que horas o segundo carro alcançará o primeiro? A pergunta é: a que horas eles vão estar no mesmo ponto? Tá? Quando a distância do 1 vai se encontrar com a distância do 2? Basicamente, esta é a pergunta. Tá? Basicamente, esta é a pergunta. Então, existem diversas formas de você resolver isso. Isso aqui é um sistema de equação em que você tem dados da distância, do tempo e da velocidade. Tá? Repare. Se eu quiser saber o seguinte, vamos olhar agora só para cá. Só para essa situação aqui. Distância do 1 igual a distância do 2. O que é a distância do 1? É a velocidade do 1 vezes o tempo do 1. O que é a distância 2? É a velocidade do 2 vezes o tempo 2. Repare aqui que eu tenho sisteminhas de equação, tá legal? O que eu quero saber é quando D1 for igual a D2, tá? D1 for igual a D2. Agora precisa prestar muito bem atenção. Olha, vamos ver aqui a situação. Um carro sai às 10 horas, o outro carro sai 10 minutos depois. E eles vão se encontrar em algum ponto. Tá legal? Eles vão se encontrar em algum ponto. Então, qual é a grande questão aqui? A questão é quando D1 for igual a D2. E a gente tem a informação que de um para o outro existe uma diferença de 10 minutos. Tá? Um para o outro existe uma diferença de 10 minutos. Então, o que acontece?
Vamos dizer que desse ponto até esse aqui, ó, eu vou até botar aqui igual, né, para você. Desse ponto aqui até aqui, ele gastou quanto tempo? Começou, pá, T1, tá? Então ele gastou T1. E esse daqui gastou o quê? Este daqui já tinham se passado 10 minutos, né? Então eu vou fazer ele em relação a quem? Ao T1. Então ele está atrasado 10 minutos. Então ele gasta o tempo que 1 já vai gastar e o atraso de 10 minutos. Se você quiser transformar isso aqui em hora, é muito importante, porque as relações estão em quilômetro e hora. Então, olha só umas coisas interessantes aqui, algumas informações. Então, D1 igual a V1 vezes T1, D2 igual a V2 vezes T2. Quanto é o V2? 80 km por hora. Quanto é o V1? 60 km por hora. Então, D1 é igual a V1 60 vezes T1. D2 é igual a 80 vezes T2. Então, vai guardando aqui as informações. Vou deixar aqui, ó. D1 é igual a 60 T1. D2 é igual a 80 T2, tá? E eu sei também agora a relação entre T2 e T1. Reparem como é uma relação e outra. Ou seja, eu tenho aqui um sistema de equação do primeiro grau, tá? Essa é a solução. Então eu tenho um sistema aqui, ó, D1 igual a 60T1, D2 igual a 60T2. E a informação é, quando é que D1 é igual a D2? Essa é a pergunta. Quando é que iguala, tá? Ou D1 igual a D2. Eu quero saber o tempo. Basicamente é isso. Só uma, como eu já falei aqui, como aqui está 60 km por hora e 80 km por hora, aqui a gente tem que deixar em hora, tá? Lembrando, ó, 1 hora, 60 minutos, 10 minutos, x, não é isso? Então, x vezes 60, 1 vezes 10, ou então x está para 1, 10 está para 60, tá? X está para 1 é o próprio x, 10 está para 60, deixa quietinho aqui, hora, tá? Podia ser um sexto, eu posso simplificar, ou posso deixar assim, tá? Então, esse daqui, ó, T2 é igual a T1, 10 sobre 60, transformar de minuto para hora, basta dividir por 60, tá? Então, hora. Por que isso é importante? Porque, repare, ó, T1, D1, T2, D2, eu posso igualar T1 e T2, posso ter uma relação entre eles, tá bom? Quando é que é igual? Quando eles igualam aqui também. Então, vamos lá. Vamos substituir, então, olha, quem é o T1, D1, 60, tá? E eles são iguais. Como eles são iguais, eu vou chamar isso tudo de D. Então, eu vou chamar essa igualdade aqui de D, tá? E o T2, eu vou chamar de quem? Olha, D igual a 80 T2. Logo, T2 vai ser o quê? T2 vai ser D2 sobre 80. E T1? D1 sobre 60, não é isso? E aqui 10 sobre 60. Então, está aqui uma equação. Só que essa equação ela tem uma informação adicional que o D é igual a D1 e D2, porque é o ponto em que eles se encontram, gente. Está aqui, ó. Não vão perdendo aí as informações. Esse é o problema de uma situação avançada. Você tem muitos detalhes, muita coisa. Reparem que eu estou trazendo aqui um monte de informação. Então, se você não está entendendo, calma. Existem questões assim, mas você vai se acostumando, fazendo e resolvendo, tá? Eu já falei, isso é uma questão avançada, né? Tem uma certa dificuldade realmente em resolvê-la, tá bom? Só para terminar aqui a nossa situação, deixa eu apagar aqui, porque senão a gente não vai ter. Pronto. Só para a gente ter um espacinho aqui para deixar a relação. Olha, como é o momento em que eles se encontram, eles são iguais a D, tá? Eles são iguais a D. Eu vou substituir, onde tiver o D2 eu vou colocar D, e onde tiver o D1 eu vou colocar D. Então fica D igual D sobre 80 é igual a D
sobre 60 menos 10 sobre 60. Então, tenho esta equaçãozinha aqui para resolver o momento e a distância. Se eu quiser saber o momento, é só substituir depois. Se eu quiser saber a distância, eu vou encontrar aqui direto a distância em que eles se encontram. Tá legal? Então, vamos resolver essa equação. Para facilitar a nossa vida, eu vou limpar, eu vou trazer essa equaçãozinha aqui para um lugar mais limpo e aí a gente vai resolver, tá bom? Vamos lá. Então vamos resolver aqui. Primeira coisa é você tirar o MMC. Existem diversas formas de você fazer o MMC. Ou você pode simplesmente fazer o seguinte. Pegar os 60 vezes 80 dá quanto? 0, 0, 6 vezes 8, 48. Dá 4.800. Tá bom? 4.800. Esse 4.800 pode ser uma boa relação. Eu posso encontrar outra relação. Eu posso encontrar o seguinte. Se eu multiplicar todo mundo por 10, o que vai acontecer? Ó, 80, ó, de um lado aqui, ó, 10 vezes D sobre 80, tá? É igual a 10 vezes D menos 10 sobre 60. Opa, que foi isso, Ricardo? Não é o mesmo denominador? 60, 60, repete o denominador e subtrai o numerador, tá bom? Por que que isso? Porque quando eu multiplicar, ó, 10 vezes 80 vezes, né? Então, dá para simplificar dividindo os 2 por 10, dá 1, dá 8. Aqui, mesma simplificação, dividindo por 10 dá 6, dividindo por 10 dá 1, tá bom? Então, fica 1 vezes D sobre 8, D sobre 8, 1 vezes D menos 10 sobre 6, ou seja, qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Por que essa informação é importante aqui? Porque eu posso, por exemplo, se 60 vezes 80 dá 4.800, estava muito grande, eu pego, ao invés disso, eu preciso pensar apenas 6 vezes 8, que dá 48, tá? Então, se eu multiplicar por 48, o que vai acontecer? 48 vezes D dividido por 8. Ó, vou deixar até aqui, não vou pular para você perceber. Ó, 48 desse lado, 48 D menos 10 dividido por 6. Tá? Dividido por 6. Então, dá para simplificar. Ó, por 8 dá 6. Aqui dá para simplificar por 6. Aqui dá 1 e aqui dá 8. Então, ficou 6 vezes D. 6D é igual a 8 vezes D menos 10. 8 vezes D menos 10. Fazendo a distribuição aqui, 8 vezes D, 8 vezes menos 10. 6D igual a 8D menos 8 vezes 10, 80. Tá legal? Não perde aí o ritmo. Calma, respira e a gente vai continuar. Bom, isolar aqui, tá? Como é que a gente isola? Tem várias formas, ó. 6D igual a 8D menos 80, eu posso dizer que 8D menos 80 é igual a 6D sem problema nenhum. Porque se A igual a B, B igual a A. Tranquilo? A igual a B, B igual a A. 6D igual a 8D menos 80, 8D menos 80 igual a 6D. E agora vamos isolar quem? Esse daqui, ó. E esse daqui. Como é que eu faço isso? Se eu pegar aqui, ó. Se eu subtrair os dois lados por 6D, dá 8D menos 6D, menos 80, igual a 6D menos 6D. 6D menos 6D dá 0. Então, aqui dá 0. 8D menos 6D dá 2D menos 80, igual a 0. O que é que eu faço agora? Eu somo ambos os lados por 80, né? Para tirar o 80 daqui. Quem não está acostumado com isso, é assim que eu faço aqui no canal, tá bom? Teu professor vai falar, tá negativo, passa positivo. Mas eu gosto assim, porque essa é a técnica correta. 2D menos 80 mais 80. Menos 80 mais 80 dá 0. Então, fica só o 2D igual 0 mais 80, 80. 2 vezes D igual a 80. Se eu dividir ambos os lados por 2, isso implica dizer que 2 por 2 dá 1, sobra o próprio D. 80 por 2 dá 40, tá? A distância é de 40 quilômetros, tá bom? Essa é a distância.
Para achar o tempo. Para achar o tempo. Basicamente, você vai substituir naquela equaçãozinha lá que a gente tinha, que era o seguinte. Vamos lembrar, tá? D1 é igual a quê? A V1 vezes T1. Ou T1 é igual a D1 sobre V1. Tá bom? Então aqui o que eu tenho? D1, que é o D, 40. V1, 60. Tá? Aqui dá simplificar por 10, 2, 2. 2 por 2 dá 2, por 2 dá 3. Simplificou aqui 2 terços de hora. Tá bom? 2 terços de hora. Se a hora tem 60 minutos, 2 terços, 2 vezes 60, 120, por 3, 40 minutos. Então, eles se encontram em 2 terços de hora ou se encontram em 40 minutos. Tá legal? Como essa questão é muito complicada, eu vou dar uma revisão aqui do que a gente viu, tá bom? Não perde aí. Olha, vamos fazer a revisão aqui. 2 carros partem da cidade A para a cidade B pela mesma estrada, cujo trecho A e B mede 120, algo que a gente nem precisou usar, tá? 120. O primeiro carro parte às 10 horas com velocidade a 60 km por hora. Então, o primeiro saiu a 60 km por hora e o segundo saiu 10 minutos depois a 80 km por hora. É claro que, como esse aqui está com uma velocidade menor, há uma grande chance deles se encontrarem. Tá? E aí a gente vai resolver isso daí. Então, a gente monta a equação. Primeiro tem que saber o seguinte: relação, distância, velocidade e tempo. Tá bom? Velocidade é a razão entre a distância e o tempo, é uma informação que você precisa conhecer. Tá aqui, ó, quilômetro por hora, espaço pelo tempo. E aí você cria relações, o que está acontecendo aqui, né? Distância 1 é a velocidade 1 vezes o tempo 1, distância 2 é a velocidade 2 vezes o tempo 2. A pergunta é, quando se iguala distância 1 e distância 2, qual é o tempo que gasta? Tá? Quanto tempo eles levam para se encontrar? Então, eu vou traçando as relações. Distância 1 é a velocidade 1, 60 km por hora, vezes o tempo 1. Distância 2, 80 km por hora, vezes o tempo 2. Rearrumo aqui, né? Daqui eu venho para cá. Rearrumo aqui. Distância 1, distância 2, igualo 60T1 igual 80T2. E também traça aqui uma relação entre os tempos, né? Ora, o T1 é o tempo do carro 1. O carro 1 está aqui, ele leva um tempo T1. E o carro 2 é o tempo do 2. Lembrando que, como um saiu às 10 e o outro saiu 10 minutos depois, então a relação de igualdade entre eles é o seguinte: o tempo do carro 2 é o tempo do carro 1, descontando, né, o atraso, menos 10 minutos. Tá? Ou o tempo do 1 é o tempo do 2 mais 10 minutos para compensar o atraso. Você pode escolher a forma que quiser. Eu tenho aqui uma relação de tempo e eu tenho aqui uma relação de distância. É uma equação do primeiro grau. Chamei D1 igual a D2. Eu poderia ter colocado D1 aqui, mas para simplificar eu deixei apenas com a letra D. Tá? Mas eu poderia ter chamado aqui de D1, por exemplo. Tá bom? Ou D2, dependendo de como a gente vai substituir. Tá? Igualei a D, porque a distância é a mesma, tá? Então a gente resolve essa equação, né? Que é uma equação com fração. Então vejam como vão se relacionando um monte de coisa e realmente precisa de muita organização mental para conseguir resolver. Mas se você se acostumar, não é tão difícil quanto parece, tá? Vamos continuar então para outra parte. Na outra parte está aqui, ó. Eu isolei, deixei separadinho, né? Legalzinho. E aí, o que acontece? Vamos resolver. Multipliquei por 10, porque eu vi aqui que está muito alto, 60 vezes 80, 4.800, era uma conta muito elevada. Eu preferi multiplicar toda a equação por 10, lembrando que aqui o denominador é igual, por isso que ficou D menos 10 aqui, ó, D menos 10, o denominador é igual, tá? E aqui, 10 vezes D dividido por 80, 10 vezes D dividido por 80, dá para simplificar por 10. Aqui deu 1/8, deu D sobre 8.
10 vezes D menos 10 sobre 60, dá para simplificar aqui por 10. Se eu tivesse só colocado 10 aqui, ó, teria errado, porque simplificaria só esse daqui e não esse, então preciso ter muito cuidado com isso, tá? É uma fonte de erro muito grande. D menos 10 sobre 6, D sobre 8. Multipliquei por 48. Por quê? Olha só, se eu multiplicar por 48, vai dar para simplificar por 6 e por 8, tá? Então, multipliquei por 48. Uma outra forma é você tirar o MMC, que neste caso aqui daria 24, tá? Mas esse múltiplo também aqui nos ajuda. Poderia multiplicar por 24, ou multiplicar por 48, ou então qualquer outro múltiplo, tá? 6 é o que sobrou aqui dessa simplificação. 8 é o que sobrou aqui dessa simplificação. Ficou 6D, 8D menos 10. 6D igual a 8D menos 80. Se A igual a B, B igual a A. Então 8D menos 80 igual a 6D. Por que, Ricardo? Porque é o seguinte. Eu não falei, mas agora eu falo. Se eu pegasse aqui ó, 6D, o 8D passasse para cá, ficaria menos 8D. E esse aqui menos 80. Aí teria que multiplicar por menos 1. Pode ser também, não há problema nenhum nisso, tá? Então eu subtraí, depois de rearrumada aqui, eu subtraí por menos 6D. 8 menos 6D menos 80 igual, aí deu 0, aqui deu 2. Menos 80 eu somei ambos os lados por 80, tá? E aí tirou 80 daqui, 80 para cá. Depois agora ficou 2D, dividi por 2 os dois lados, ficou D, 80 dividido por 2 dá 40. Peguei essa relação aqui, D igual a 40, e substituí qualquer uma das equações lá que a gente isolou, tá bom? Substituí aqui, tá? D1 é 40, é o D, né? É o próprio D. V1, velocidade do primeiro carro, 60 km por hora, tá aqui, 60, tá? E aí resolvi. Ah, se fosse T2, também daria um resultado, né? Por quê? Porque lá no T2 a gente teria uma relaçãozinha para achar, mas também é a correta, tá? Então terminou aqui 40 minutos, foi o tempo que levou. Eles se encontrariam, depois das 10 horas se encontrariam 10 horas e 40 minutos. Tá legal? Beleza? Meio complicado, né? Mas é assim mesmo, tá? Às vezes uma questão de matemática envolve muita relação. Até a próxima.